Arquivo dos diretores, o assunto é projeto político-pedagógico da escola. E o arquivo dos coordenadores pedagógicos, em continuidade ao que vimos naquela sessão de 2 dias de abertura do ano letivo, é uma metodologia que eu desenvolvi, chamada Índice de Qualidade da Gestão Escolar /Pedagogo. Eu vou primeiro explicar o arquivo destinado aos diretores, mas que também é do interesse dos coordenadores pedagógicos, e depois eu comento sobre o segundo arquivo. Eu queria sugerir para vocês, nos seus computadores de uso pessoal, abrirem um diretório para irem acumulando, arquivando esse material desse nosso curso. Por quê? São vários capítulos, por assim dizer. A cada encontro nosso, nós teremos material novo, que vai sendo repassado para vocês, com a ideia de que isso possa ser aplicado à escola, gestão escolar, gestão pedagógica da escola e no que diz respeito ao professor, também em sala de aula. A outra razão é porque quando eu trabalho com formação continuada, eu faço avaliação da produtividade de cada participante todo mês, exceto nesse começo. Inclusive, trabalho com nota de 0 a 10, e qualquer nota abaixo de 8 eu considero muito baixa. Então, pode ser 7,9, aí eu vou pedir para ter uma conversa à parte com a pessoa, vou dar orientação, fazer recomendação para que a pessoa chegue de preferência lá no 9,9. Sempre faço isso. Num primeiro momento, vocês podem achar uma espécie de preciosismo, de excesso da minha parte, mas no andamento dos trabalhos vocês vão perceber como isso é importante. O rigor ao pensar a estrutura de um texto, buscar uma escrita mais clara, compreender os conceitos, desenvolver os raciocínios, isso é muito educativo, é muito bom, eu faço isso há anos e anos e anos e anos. É natural que num primeiro momento haja alguma resistência, e há pessoas que até comentam entre si, depois comentam comigo, mais adiante, até em tom de brincadeira: nunca escrevi tanto na minha vida, nunca tive que ler tanto na minha vida, mais do que no período de faculdade, mais do que nas pós-graduações. É verdade. Mas vocês vão ver que tudo é aplicativo. Tudo que nós fazemos está focado na escola, na gestão pedagógica da escola, na gestão da sala de aula e assim por diante. E do que se trata é de um conjunto de metodologias que eu criei ao longo de anos e anos e anos, me fazendo a seguinte pergunta: se eu fosse diretor de escola, o que eu gostaria de receber de ajuda para melhorar a qualidade da gestão da escola? Se eu fosse coordenador pedagógico, o que eu precisaria conhecer e saber fazer e gostaria de receber de ajuda para fazer o melhor trabalho possível? E idem professor. E eu fui testando as coisas. Sem a projeção, eu não tenho como dar uma ideia clara, razoável, do que significam essas metodologias. Mas aí eu vou pedir para vocês, amanhã cedo, eu vou chegar na secretaria, que nós vamos visitar uma escola, e antes nós vamos passar esse material ao computador da secretaria, e alguém amanhã cedo já, por favor, destina a todas elas e a ele todo esse material. Tá ok? Para todo mundo ter isso em mãos. E peço a vocês que tão logo recebam, por sua vez, repliquem e repassem aos professores. Todo esse material deve também estar no computador dos professores. Se eles vão consultar ou não, estudar isso ou não, isso aí é uma outra questão. Mais à frente eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas vocês têm que dar o exemplo e oferecer a eles o rumo, o caminho, o entusiasmo, né? Bom, por que com os diretores... Pois não?
São 2. Para os professores também. Podem mandar para todos. Um é sobre o projeto político-pedagógico da escola, o outro é uma metodologia de auto-orientação ao coordenador pedagógico de escola. Eu vou comentar a parte de cada um deles. Entretanto, como hoje eu visitei uma escola lá na Colonização 2 e fui recebido pela nossa colega, que eu agradeço a gentileza da recepção, eu queria fazer um comentário. Ela, de modo muito transparente, me informou que a escola agora está trabalhando com a elaboração dos planejamentos semanais de aula mês a mês, mês a mês. Nesse mês de março, tinham prontos os planejamentos para a primeira semana e agora estão elaborando até o final do mês. Claro, em função de como era no passado, eu não tenho nada a comentar e acho que já é um esforço que merece respeito e aplauso o que está sendo feito. Entretanto, é preciso que vocês, como profissionais, tenham plena consciência dos limites e dos problemas do que está sendo feito. O que está sendo feito resolve vários problemas, mas o que está sendo feito mantém alguns problemas e cria outros. Por exemplo, lá na escola, ela e os professores e professoras estão produzindo os planejamentos semanais de aula. O turno de trabalho dela é o vespertino, mas tem outra coordenadora pedagógica que trabalha no matutino. Já cria-se uma dificuldade organizacional de encontros periódicos regulares entre elas, para que juntas façam isso, ainda que no turno da manhã haja oferta de sexto ao nono, ao contrário do turno da tarde, cuja oferta é de anos iniciais, mas era importante que houvesse esse encontro. Qual é o problema real? O problema real é, mesmo que a escola só tenha uma turma de primeiro ano, uma turma de segundo ano, uma turma de terceiro ano, uma turma de quarto ano e uma turma de quinto ano, e em geral turmas pequenas, portanto o padrão aqui é padrão Suíça, escola pequena, turma pequena, que é o modelo mais desejado por qualquer professor para se fazer o trabalho de ensino e aprendizagem de alto nível. As condições ambientais, não estou falando de equipamentos e condições da escola, que eu vou comentar um pouco depois a respeito disso também, tá? Com toda a transparência e respeito e lealdade a vocês. As condições nesse sentido são muito favoráveis. Um observador externo que chega e não conhece a história e não conhece a situação real, ele vai se empolgar e dizer, opa, aqui temos uma Sobral, temos todas as condições de sermos campeões mineiros em IDEB. Um dia seremos, mas é preciso caminhar muito para chegar lá. Qual é o grande problema? Os planejamentos semanais de aulas que ela coordena, e bem, com as colegas professoras, são planejamentos semanais de aulas da escola dela, não são da rede. Portanto, é provável que em cada escola esteja ocorrendo a mesma coisa. Então, o que nós temos hoje é uma reunião de escolas no mesmo ambiente institucional chamado Secretaria Municipal de Educação, mas estamos longe, muito longe, de nos constituirmos como uma rede municipal de ensino. Uma rede municipal de ensino, a primeira característica dela é a territorialidade e o mesmo vínculo funcional, organizacional e de compromissos. A segunda característica é o compartilhamento da mesma linguagem curricular e, portanto, dos mesmos planejamentos semanais de aulas como padrões. O que é o certo? Você está na sua escola, tem uma turma de primeiro ano,
você na sua escola, uma turma de primeiro ano, e cada uma de vocês na sua escola, e uma turma de primeiro, uma turma de segundo, até uma turma de quinto, o planejamento semanal trabalhado nesta semana na sua escola é o mesmo na sua, é o mesmo na sua, é o mesmo na sua. Se o aluno mudar da escola rural para a urbana, é o mesmo planejamento, de uma urbana para outra é o mesmo planejamento, sem exceção. Então, o planejamento padronizado não exclui o trabalho autoral de cada professor, a contribuição individual de cada professor, a cultura pedagógica e didática de cada professor, mas requer o compartilhamento para que o resultado seja uma ação coletiva com um produto institucional compartilhado em rede. Exemplo, quando o Ministério da Educação avalia os alunos do Brasil através da Prova Brasil, primeiro, quinto anos, e o SAEB, terceiro do ensino médio, ou o Enem avalia os alunos do ensino médio para entrarem na universidade, porventura é uma prova por aluno, ou por turma, ou por escola, ou por município? Não. Do Oiapoque ao Chuí, de Natal a Rio Branco, é a mesma prova para todo mundo, seja comunidade quilombola, seja comunidade indígena, seja cidade rica, seja cidade pobre, seja capital, seja uma pequena cidade do interior. É a mesma prova. Por quê? Que ela se baseia em um único currículo. Qual? A Base Nacional Comum Curricular. E dentro da BNCC baseia-se em quê? Nas sequências de habilidades correspondentes ao ano da escolaridade avaliado, como eu expliquei naquele nosso primeiro encontro, à exceção de algumas questões que, no caso da Prova Brasil aplicada ao quinto ano, vão se reportar a habilidades aprendidas ou supostamente aprendidas no quarto ano, habilidades aprendidas no terceiro, duas aqui, uma do segundo e até uma do primeiro. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. De um total de 24 questões. E 18 questões vão se reportar ao quinto ano. O que os alunos estudaram e deveriam ter aprendido no quinto ano, onde eles se encontram fazendo a prova, ou no nono ano. É assim que funciona a Prova Brasil. Por isso que ela avalia os alunos do primeiro ao quinto, embora ela seja aplicada somente aos alunos do quinto ou somente aos alunos do nono ano. Então é uma única prova. Qual é o pressuposto? O Brasil inteiro está trabalhando com a BNCC. E em cada rede de ensino, os planejamentos semanais de aulas estão sendo feitos com base nas sequências de habilidades. Como fazer o planejamento semanal de aulas? Eu acho que nós trabalhamos isso de uma maneira bastante satisfatória na abertura do ano letivo. Vocês se recordam, inclusive, que ao final de uma das exposições, eu lhes apresentei uma série de slides contendo quadros e que mostram como fazer o planejamento semanal de aula, selecionando as habilidades por semana, recursos didáticos, recursos pedagógicos, recursos tecnológicos e o mais importante, que é a chamada didatização, quais as sequências didáticas que eu vou utilizar naquela semana. Exemplos, recapitulando, eu passo para casa todo dia? Passo. Mas como é que eu corrijo para casa? Se eu apenas passar nas carteiras, verificar e dar um visto no caderno, fez o para casa, e eu for ao quadro ou chamar um aluno para corrigir as questões no quadro, isso tem valor? Tem. Mas tem um grande valor, didaticamente falando? Não. Não. Muito diferente disso é eu convidar 3 alunos, ainda que a turma seja pequena, que vão formar um painel aqui, em meia lua, na frente da turminha, e o primeiro aluno vai ler o cabeçalho da primeira questão. Todo mundo entendeu o que é cabeçalho? Entendeu o significado do cabeçalho? Entendeu. Resposta A, B, C, D. Resposta C, está certa? Está. Explica para a turma por que a letra C. Ao invés de passar para o segundo aluno, e a segunda questão, a professora vai surpreender o primeiro aluno e vai começar o debate entre os 3. Depois a turma entra.
Digamos que o aluno chame-se Pedro. Pedro, parabéns, você acertou, é a letra C, e explicou bem para a turma por que é a letra C. Explique para a turma, já que a resposta certa e única certa é a letra C, por que que, por exemplo, a letra A é uma resposta errada. Ele vai confirmar que C é verdadeira, negando A porque A é falsa. Só que esse é um raciocínio lógico de maior complexidade. Na medida que o aluno vá aprendendo isso, ele vai desenvolvendo habilidades de raciocínio lógico cada vez mais altos. E as professoras precisam treinar isso no módulo 2 para saberem fazer uma orientação de debate entre os alunos. Porque na hora que ele for argumentar que a letra A é uma resposta errada, vai dar uma controvérsia, opiniões diferentes. E isso vai fomentar o debate entre eles e a turma vai querer participar. Isso vai tornar a correção do para casa uma coisa atraente, carregada de eletricidade, animada, que gera expectativa. Então, todos vão tender a querer participar. Isso deve ser feito todos os dias. Todos os dias. Inclusive, eu comentava com a nossa colega, sexta-feira, passem-o para casa. Ah, mas a família não vai ajudar, não importa, passem-o para casa. Chama-se formação de hábito, até que além do hábito haja o gosto pelo estudo. Para casa tem que ser um cânone, todos os dias. Não corrijam para casa burocraticamente. Visto no caderno, nada contra. Mas não corrija o para casa você, põe os alunos corrigindo. Ah, mas isso vai ocupar 20 minutos da minha aula. Vai ser o momento mais brilhante da sua aula, que você passou a palavra, a oportunidade, o protagonismo aos seus alunos. Eles estarão desenvolvendo oralidade, estarão desenvolvendo memória, raciocínio rápido, raciocínio lógico, exposição com clareza e inteligibilidade, construção de argumentos em situação social de debate, situação social na frente dos outros de debate, autoconfiança para falar em público, que é um aprendizado também, e assim por diante. Como é que nós vamos subtrair essas oportunidades ao nosso aluno? Isso nunca deve ser feito. Então, há coisas que são fundamentais. E dentro dessas sequências didáticas que vamos utilizar em sala de aula para favorecer o modo de apresentar um conteúdo novo, a temática de um conjunto de habilidades aos alunos e envolvê-los na compreensão e na resolução, que o aprender é conhecer e saber fazer. O aluno, para saber fazer, tem que ser desafiado a fazer. Se não houver o desafio para o aluno aplicar o conhecimento e aprender a fazer, ele não vai aprender. Não vai aprender, não vai. E vocês vão passar adiante trabalhando com mais habilidades e percebendo que há um déficit que está ficando para trás. Exatamente porque estão trabalhando o conhecer, mas não estão trabalhando o saber fazer. E o saber fazer tem que ser prático, aplicativo. Como? Através de sequências didáticas. Por exemplo, além do para casa e do painel, conto e reconto. Quantas vezes nós fazemos conto e reconto na nossa sala de aula, toda a sala de aula, por semana na escola? Quem é coordenador pedagógico ou coordenadora pedagógica tem controle disso? Está indo à sala de aula para verificar? Está orientando a professora para verificar? Isso está no planejamento da professora? Está ótimo, mas ela está cumprindo? Se você não vai à sala de aula, você não sabe. Você não sabe. Gente, não vamos mudar o IDEB daqui se não for feito dessa maneira. Aluno não aprende auricularmente, não aprende por memorização. Esse é um componente não responde pelo aprendizado. Se o aluno não processar a informação de modo autoral,
e ele resolvendo o problema de alguma maneira, mesmo que seja com resposta errada, mas é o erro construtivo. Se ele não tiver essa experiência, não adianta. Pode botar aqui 10 consultores que não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então nós temos que mudar o modo de atuação em sala de aula. Eu entrei numa sala hoje, agradeço a professora, me recebeu com muita gentileza, tinham 8 crianças, não é isso, Lucas? Mais ou menos 8 crianças. Eu, entre aspas, tomei leitura da meninada. Todo mundo fez a pré-escola, provavelmente na mesma escola, que tem educação infantil, primeiro e segundo período. 3 crianças leram palavras simples de 2 sílabas com repetição da vogal, ou talvez o A e o O, mas em geral era A, e o A e o O, coisa bem elementar. 3 crianças, 2 leram silabando e separando muito, portanto não entenderam o que leram, decodificaram, mas não compreenderam, então não tem fluência. E uma leu, inclusive a palavra dinossauro, leu com fluência, uma, numa turma de, acho que 8. E parece que todas as crianças fizeram a pré-escola nessa escola. É algo que a gente tem que refletir a respeito. O que é que está acontecendo? Todas deveriam estar num patamar muito próximo, as diferenças são muito significativas. Não estou entrando na abordagem que a professora estava usando, não estou entrando nisso, né? Mas eu quero chamar a atenção que essas coisas precisam ser observadas cotidianamente. Você não tem que ficar 1 hora dentro de uma sala de aula, mas você pode ficar 20 minutos. Lhe proporcionam a oportunidade de ver se o planejamento está sendo aplicado, como está sendo aplicado, como está a participação da meninada, e você pode tomar leitura, cálculo, pedir alguma coisa de escrita. Isso, gente, tem que ser rotina construtiva toda semana, Lembrem-se, como o Brasil vem fazendo até agora, não está dando certo. As nossas escolas estão plenas de alunos analfabetos funcionais no 5º ano e no 6º ano. No 5º ano e no 6º ano, analfabetos funcionais, que não sabem matemática e leem muito mal. Isso chega até lá no ensino médio. Então nós temos que colocar um ponto final nisso aí. Ah, mas as famílias são as famílias e provavelmente elas não vão mudar. Mas a escola pode fazer a diferença independentemente do desempenho, da atitude, do envolvimento da família com o aprendizado de aluno. A escola pode, por ela, é mais difícil? Mas ela pode fazer a diferença. Então esse trabalho com as sequências didáticas é fundamental. Eu observei, a sala tinha 8 crianças. Como é que elas estavam dispostas na sala? Tinham 3 aqui, 2 aqui, 1 aqui e mais 2 ali, em filas paralelas. Por que não foram formadas 2 meia-lua com 4 alunos aqui e 4 alunos aqui? Todo mundo se vendo, olhando nos olhos, interagindo, trabalhando, coordenando, tal. Por que em fila? Não importa se são 8, 16 ou 24, por que em fila? A criança numa fila, ela vai ver o crânio da criança que está à frente dela. Olhar de lado para conversar com a colega é indisciplina? Por que não interagir? Uns olhando os olhos do outro, vendo as emoções do outro, reciprocidade, trocas afetivas, trocas culturais, conversa, mas bem orientados dentro do trabalho. Se houver desafio e tarefa a desenvolver, vai dar certo. No começo, eu nunca trabalhei assim. Bom, hora de começar. Eu apelo a vocês, vejam aquele material, conversem sobre esse material e o mais importante, coordenadora, que eu queria dizer é o seguinte:
Se vocês não começarem agora a reunir as coordenadoras, vai haver algum sacrifício nisso, e começarem a unificar os planejamentos semanais de aula, pelo menos do primeiro ao quinto ano. Pelo menos do primeiro ao quinto ano. Nós vamos terminar esse ano letivo do jeito que estamos começando. Sem rede, porque não tem linguagem curricular unificada. Hoje, literalmente, cada professor está fazendo o que ele sabe. O que ele sabe tem valor? Muito. Mas o que ele sabe é satisfatório? O que ele sabe responde pelas exigências da BNCC? Ele não precisaria saber mais, estudar mais? O módulo 2 não deveria ajudá-lo e oferecer esse suporte? E assim por diante? Por exemplo, ser desafiado a trabalhar com os colegas para fazer planejamento unificado, inclusive oficinas entre eles de experimentação de como trabalhar com as sequências didáticas em sala de aula. Tem que ser assim. A nossa profissão é muito exigente. Ser um bom professor é muito difícil. Nunca será fácil, não tem jeito de trabalhar com facilidade. Você tem metodologias. Agora, trabalhar com facilidade em educação, ensino e aprendizado, isso não existe. E só tem um modo de alcançar: estudando, trabalhando em conjunto, compartilhando. Então eu faço esse apelo a vocês. Não podemos continuar do modo como está. Nós não temos uma rede, nós temos um conjunto fragmentado. Não só cada escola está fazendo o que ela quer, mas é provável que dentro de cada escola, cada sala de aula faça o que a professora ou o professor quer, de acordo com o que ele sabe e com seus limites. Não vamos superar os limites de ninguém com mágica, mas vamos superar trabalhando em conjunto e colocando expectativas mais altas. Pelo menos que nós comecemos o segundo bimestre, ou o primeiro mês do segundo bimestre, já com os planejamentos feitos, tanto quanto possível em conjunto. Temos referenciais? Temos. A Base Nacional Comum Curricular. Vamos ser mais específicos. Na rede nossa que nós seguimos no estado, no próprio site do governo, ele já está separado os planejamentos por bimestre. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E nós reunimos os planejamentos. Vamos adotar isso então? É isso que nós fazemos. Então, os nossos planejamentos já vão passar para os pedagogas, no próprio site do governo, ele já mostra por bimestre. E aí elas trabalham esse planejamento junto com o professor, porque cada sala tem suas peculiaridades. E dentro do contexto elas vão caminhando lá aqui nas intervenções. Mas você concorda que, por enquanto, essa ideia é ótima, é um projeto que ainda não se concretizou plenamente na rede? Nós não reunimos ainda para poder colocar junto, mas todas nós temos conhecimento desse trabalho e a gente segue, e ela dentro da BNCC, todo orientado já, o Estado já faz esse trabalho. Amanhã, quando você passar lá na secretaria, eu vou abrir a plataforma e vou mostrar para você que nós seguimos isso. Não, a plataforma eu conheço, eu não tenho dúvida nenhuma. Então você já viu esse material lá? A questão que eu estou colocando é outra. Uma coisa é estar na plataforma. Sim, a questão é nós verificarmos se está. A outra coisa é chegar aqui, em cada sala de aula, padronizado. O padronizado não significa que o professor não possa criar e inventar, ir além, diferenciar-se, desde que ele cumpra o padrão. Se ele cumprir o padrão, ele pode inventar o céu. Parabéns para ele. Mas o padrão tem que estar garantido. O padrão é direito constitucional do aluno. O direito a aprender. Isso ninguém pode subtrair do aluno. Tá ok? Você está me dando uma notícia ótima, mas ótima até certo ponto. Agora, essa verificação e esse acompanhamento fica por conta. Que é o trabalho de vocês. Né? Bom, agora entrando no assunto desse nosso encontro. O modo como eu trabalho com os diretores não desconhece o que as escolas já fizeram. Mas eu gosto muito com os diretores de trabalhar
sobre a base do projeto político-pedagógico da escola. A escola tem, eu gostaria de receber cópia, ler, para conhecer mais cada escola. A escola não tem problema nenhum. Tendo ou não tendo, o que eu proponho é nós começarmos a trabalhar a reelaboração ou a elaboração original do projeto político-pedagógico da escola, que, como eu imagino, já trabalho isso há muito tempo, ele tem uma apresentação, que vocês vão ver o roteiro amanhã, ele tem uma introdução, que tem um roteiro e tem 8 capítulos. O primeiro capítulo é o diagnóstico. O segundo capítulo é o planejamento estratégico situacional da escola, que eu vou fazer oficina e vou ensinar como é que faz. Quando as escolas tiverem concluído, nós vamos fazer o da rede baseado no das escolas. O terceiro são os padrões de recursos. O que a escola tem de infraestrutura? O que ela tem hoje, não é o que ela quer ter. O que ela tem de recurso pedagógico, recurso didático, recurso tecnológico? Gestão da informação, ela faz ou não? Eu comentava hoje lá na escola. Eu entrei, não tinha um painel. Quem é a diretora, quem são os professores, o rosto das pessoas, o nome das pessoas, a formação, há quanto tempo se encontram na escola, número de alunos da escola, quantas turmas tem, em que turnos funciona, resultados da Prova Brasil, resultados do IDEB em tabela e gráfico, absolutamente nenhuma informação. Nenhuma informação. Então, você entra na escola, você não vê isso. Vou ser claro. Entrei, muro adentro. A área livre, pavimentada, bem organizadinha, um parquinho, opa, que legal. Quando eu fui mais para dentro da escola, fui lá pela esquerda, saí atrás do segundo pavilhão antes de chegar na quadra, uma área enorme, com umas árvores lindas, copadas, com uma sombra enorme, formando uma circunferência que abrigaria, não é uma turminha de 15 não, abrigaria ali 40 alunos. Só que o mato está dessa altura, pode ter até escorpião. E mais, sabe quando quebra uma carteira, um tampo de mesa que fica inservível e tal? Tudo jogado num canto, dando a pior impressão. A coisa pode ser modesta, muito simples, mas essas coisas não podem acontecer. Não quero saber se não tem funcionário para isso. Não podem acontecer, não podem. Não estou querendo modelo japonês, que no Japão os alunos é que limpam as salas de aula. É o 4º país mais rico do mundo, os alunos é que limpam as salas de aula. Não estou idealizando, não. Estou dizendo que são coisas que não deveriam acontecer. Agora, a quadra só vai um dia funcionar se tiver cobertura. Com esse sol não há criança que resista. Enfim, a escola poderia estar muito melhor do que ela está do ponto de vista de primeira impressão, visual, aparência, organização. Num pátio interno, entre o primeiro e o segundo pavilhão, termina com uma área mais ou menos deste tamanho. Em terra vermelha, bateu o vento, o pó sobe. Por que não é uma horta? Eu insisto, gente. Essas coisas são fundamentais para o espírito humano. Isso passa ao aluno uma percepção de ordem, de organização, de acolhimento fundamental. Se não é assim, se a escola não dá esse exemplo, eu não estou querendo ditar regra nenhuma para quem quer que seja. Eu estou comentando que o que é público tem que ser exemplar. Nós não podemos permitir que nos ataquem. Atacar a escola pública, já está vendo ataque à escola pública. Já tem movimento aí para privatizar, e tem 5 governadores falando em privatização de escola. Eles pegam qualquer brechinha para dizer, está vendo? Está vendo? E, enfim, eu queria vi coisas boas que me alegraram, mas isso me entristeceu. Não precisava estar assim, podia estar muito melhor. Bem, voltando ao projeto político-pedagógico. Então, o terceiro capítulo são os padrões de recursos. O 4º, 5º, 6º e 7º chamam-se Currículo em Ação
1, 2, 3, 4. Currículo em ação 1. A BNCC e os planejamentos semanais de aula. Como a escola trabalha com os planejamentos semanais de aulas. Currículo em ação 2. A avaliação do aprendizado do aluno. O professor avalia o aprendizado do aluno em sala de aula toda sexta-feira? Sabe por que a maioria dos professores brasileiros não avalia o aluno na sexta-feira? Porque ele não trabalha com as sequências didáticas em sala de aula. Se ele não trabalha com as sequências didáticas em sala de aula, ele não tem o que observar, quão bem o aluno aprendeu. Aí como é que ele vai dar a nota no final do bimestre? Vai se basear sobretudo na prova mensal, na prova bimestral e num trabalho. Ele avaliou o aprendizado do aluno? Ele avaliou a turma, com parâmetros padronizados, mas não avaliou cada aluno. Por quê? Porque ele não fez registro semanal. E por que ele não fez registro semanal? Porque não passou para casa e não corrigiu. Não fez conto e reconto. Não fez leitura literária e não fez dramatização. Não fez construção de mapas, exercício cartográfico. E assim vai. Aí você não tem o que observar, você não tem o que avaliar. Não tem o que avaliar em termos de aprendizado. Então, o capítulo do Currículo em Ação 2, que é o capítulo 5 do PPPE, ele trata de avaliação do aprendizado pelo professor, acompanhamento da qualidade do ensino e do aprendizado pelo pedagogo da escola, chamado monitoramento 2. O professor faz o monitoramento 1 e registra o aprendizado por semana. O coordenador pedagógico faz o monitoramento 2, vai à sala de aula, observa e acompanha e orienta a professora no que couber. E o monitoramento 3, visita da secretaria à escola. Por exemplo, eu vou a uma escola amanhã. O que seria o ideal? Que a equipe da secretaria fosse comigo, para ver o que eu faço quando eu chego numa escola. Eu não sou melhor do que ninguém, só que eu tenho 40 anos de experiência nisso e tem metodologia que eu criei para isso. Eu chego numa escola, num minuto eu já olhei por fora, tem meio-fio, tem passeio, tem árvore, tem sombra, o passeio não está quebrado, a pintura da escola está bonita ou está toda pichada, o muro está depredado ou o muro está bacana, eu já observo, isso aí já dá uma ideia do que está acontecendo. O portão, como é que é? A recepção quando você vai entrar na escola, como é que é? Por sinal, a recepção foi ótima lá na escola. O ambiente da escola está arborizado, tem jardim, tem horta, isso e mais aquilo. O lixo está todo recolhido, os serviços de esgoto, de água, eletricidade, tudo funcionando, a cozinha está limpa, o refeitório está bacana, está limpo e tal. Terminou o lanche dos meninos, imediatamente as moças estão lá como estavam nessa escola, já limpando tudo e tal. Por sinal, uma comida maravilhosa, enfim. Essas coisas todas se observa assim, em 2 minutos. Em 2 minutos, para se concentrar no mais importante. Ah, tem uma biblioteca na escola? Tem. Vamos lá ver o acervo. O que eu mais vi na biblioteca da escola foi estante vazia. Para cada estante que tinha livro, tinham 3 estantes vazias e uma grande biblioteca boa. Tem aluno dentro da escola? Tem livro de registro de retirada de livro pelos alunos? Tem meta de leitura na escola? Onde é que está escrita a meta de leitura? Tem meta de escrita? Onde é que está escrita a meta de escrita? Tem um painel de exposição das melhores redações? Onde é que está o painel? O aluno adora isso. Se isso não tem, e vai ver parede? Vocês entendem? São coisas, eu estou falando porque isso funciona maravilhosamente bem. Vocês sabem que funciona. Porque muitas professoras fazem isso dentro da sala de aula. Então, esse é o monitoramento, é o capítulo 5. O capítulo 6 do PPPE, que é o Currículo em Ação 3, é a formação continuada em serviço e outras formações. Professoras estão fazendo cursos por conta própria. A secretaria provê algum tipo de curso, a consultoria, por exemplo. O módulo 2, você me informava, a escola faz módulo 2 semanal. O que está sendo estudado no módulo 2? Está respondendo às urgências, emergências,
às necessidades do ensino e do aprendizado? Quais são os temas? Que dê um relatório do módulo 2. Semana 1, qual foi o assunto? Quantas pessoas participaram do total de professores na escola? Ter isso documentado, organizado em computador, porque senão você chega, pergunta e não tem um registro, não tem um documento que você possa levar. Fazer cultura da escrita, cultura da escrita. Ter um livro ou uma tela de computador, um programa do computador. Fevereiro, quantas semanas de módulo 2? Março, quantas? Quais os assuntos? O que foi trabalhado? Isso foi levado para a sala de aula? Quantos professores participaram? O diretor tem que dar conta disso. O diretor tem que dar conta. É obrigação do professor participar do módulo 2. Ele está ganhando para isso. Ele não está fazendo benefício a ninguém. Ele não está fazendo favor a ninguém. Não está fazendo homenagem, ele ganha para isso. E isso é um benefício para ele. É um benefício público. É um dever moral, inclusive, além de profissional dele. Ele está ganhando para isso. Isso tem que ter concreticidade. Tem que responder a necessidades de sala de aula. Senão chega um ponto que o aluno perde a admiração pela escola, por mais que goste da sociabilidade, da convivência, que às vezes é uma família pobre, uma criança pobre, que a melhor coisa do dia dele é a escola. É a escola, ele vai para lá cheio de ânimo e tal. É bom, é ótimo, mas ainda podia ser melhor, vamos fazer. Depois vem o último capítulo pedagógico, que é Pensando a Escola em Tempo Integral. Vocês estão muito mais próximas do que posso imaginar da introdução do tempo integral nessa rede, porque a sociedade brasileira decidiu, seja pobre, seja rico, seja católico, seja evangélico ou não tenha religião, ninguém quer ter mais filho. Quando tem 2, a maioria está tendo 1, e os casais estão decidindo ter um único filho quando já tem 40 anos de idade, que a medicina garante que não tem mais problema. Antes não, no tempo da minha mãe, começavam a ter filhos aos 16 anos e paravam aos 30, que julgava-se que aos 40 anos a pessoa já era velha, imagine, né? Hoje não, as pessoas com 40 anos estão tendo filho, 42 estão tendo filho, só que ficam em 1, quando não é nenhum. Então, nós estamos vivendo um período e que vai prolongar e não vai parar de despovoamento da escola. As matrículas não vão parar de cair. Isso vai acelerar a introdução do tempo integral na escola. Mais cedo do que nós imaginamos, virá alguma escola em tempo integral aqui em Nova Porteirinha, talvez até para o ano que vem. E qual é a ideia? Como é que seria um currículo em tempo integral? A educação básica na BNCC trabalha o tempo integral através do conceito de educação integral, que entram as artes, os esportes, as tecnologias, a questão de valores, a educação para a cidadania e para a democracia, junto com as disciplinas canônicas que nós conhecemos. Como é que nós vamos organizar a escola? Então o projeto, já que é um projeto, projetar e projetar para adiante, nós temos que projetar a nossa escola do futuro, pensando o tempo integral. E o último capítulo é a escola, família, comunidade e o conselho escolar. Esse é o projeto pedagógico. A ideia é trabalhar um capítulo por mês e nós terminarmos esse trabalho tanto quanto possível até dezembro. Até dezembro. Para cada capítulo desse eu tenho um roteiro detalhado, as tabelas do diagnóstico, os gráficos, eu tenho o formato. Agora, vocês vão fazer a coleta da informação, a análise da informação. Ah, não sei fazer a análise da informação. Eu vou ensinar, eu vou lá na escola, reúno com a equipe, mostro como é que faz, ensino, a gente faz uma oficina e tal, e tal, e tal. Podemos fazer uma videoconferência, de repente eu estou lá em Belo Horizonte, eu só posso fazer videoconferência depois das 6 da tarde, porque aí eu estou trabalhando, dando aula na universidade e tal, a gente faz, esclarece as coisas, não tem problema nenhum. Então isso será com os diretores. Com os pedagogos eu vou trabalhar mais diretamente o dia a dia da sala de aula. A metodologia que eu vou lhes passar amanhã, que eu apresentaria hoje, chama-se Índice de Qualidade da Gestão da Escola / Pedagogo. Tem 5 indicadores, cada indicador tem medidas do indicador e tem nota de 0 a 100.
0 a 100. Cada indicador e cada medida, meio ponto, um ponto, meio ponto, um ponto, você vai vendo quão bem você está naquele indicador e passa para o outro. É de autoorientação ao pedagogo. Se o pedagogo quiser compartilhar isso com algum colega na escola, com outro colega pedagogo, com o diretor, ele faça como ele quiser, mas é um roteiro e que procura responder e satisfazer a seguinte questão: o que um pedagogo precisa conhecer e saber fazer no dia a dia em uma escola? Essa que é a questão, baseado totalmente na BNCC. Tem isso para o diretor, tem um específico para o diretor, que depois eu vou passar, tem um para o pedagogo e tem para professor, dos anos iniciais e dos anos finais. Isso eu posso disponibilizar depois para você, com o tempo nós vamos trabalhando. Então, vamos deixar claro para acertar os ponteiros daqui para frente. Todos os nossos encontros, eu precisarei do computador e do data show. E de um espaço para projeção. Não posso projetar aqui. Todos. E pedir, por misericórdia, alguém, 1 hora antes da sessão começar, vem, instala e checa tudo. E checa tudo. Por exemplo, a distância da fonte de energia, o cabo não chega, já tem uma extensão para começar na hora programada, do modo certo, com tudo prontinho. Só isso. O lugar é maravilhoso. O lugar é maravilhoso. Mas hoje nós ficamos prejudicados. Ficamos prejudicados, não tem como apresentar nada. Tá? Isso não pode voltar a acontecer, combinado? Tá ok? Bem, então são essas duas metodologias que amanhã cedo eu vou disponibilizar e vamos lembrar de uma coisa, vai ter tarefa para os diretores e vai ter tarefa para os coordenadores pedagógicos. No prazo de, vocês vão ter até um prazo um pouco maior, que eu não vou contar, peraí, hoje é dia, sim, não. O prazo vai ser o começo de abril, que eu vou precisar das tarefas serem apresentadas. E como é que as tarefas vão ser apresentadas por vocês? Em PowerPoint. Em PowerPoint. Grava no pendrive, põe aqui no computador e apresenta para a turma. E nós vamos conversar em cima do que vocês vão produzir. Eu não vou produzir. Eu produzi a metodologia. Agora, a aplicação dela à sua escola, vocês é que vão produzir e apresentar para nós. Os pedagogos, suas tarefas, os diretores, suas tarefas. A mesma coisa que eu falava em relação aos alunos. Se não houver desafio para os alunos aprenderem, saírem da teoria e aplicar e saber fazer, a mesma coisa vai acontecer aqui no nosso curso. Tem que ter tarefa. A primeira tarefa dos diretores vai ser elaborar a apresentação da escola. Tem uma escola que chama Darcy Ribeiro. Quem foi Darcy Ribeiro? Contar a história. Quando essa escola começou? Em que contexto? Qual é a comunidade onde essa escola se situa? Como é que ela mudou ao longo do tempo? Como é que ela interferiu no bairro, ou na região, ou na comunidade onde ela se localiza? Quem foram os diretores que passaram por essa escola, os pedagogos? Como é que foi mudando o perfil dessa escola, se é que mudou, ou foi ampliando o padrão de oferta dela? Quem são as pessoas que estão na escola, inclusive com fotografia, e assim por diante, quiser fazer algum gráfico, o que quiser. Essa é a apresentação. 10, 12, 14, 15 páginas, de tal modo que a escola vai ter por escrito e com fotos, aqui a nossa escola. A apresentação da nossa escola. De cada 10 escolas que eu visito no Brasil, uma tem uma apresentação. Tem escola que não sabe quem é Darcy Ribeiro. Não sabe. Nasceu aqui em Montes Claros. Foi o líder, como senador, da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 1996. Foi perseguido pela ditadura militar, foi para o exílio, e assim foi. Né? Isso nós temos que saber. Seja quem seja, nós temos que fazer esse trabalho. Ok, gente? Então, todo encontro nosso, daqui para frente, vai ter apresentação. O diretor faz a apresentação, pedagogo faz a apresentação. Ok?
Alguma dúvida, alguma pergunta? Pois é, a do supervisor, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte, vocês me trazerem aqui uma série de planejamentos semanais de aula referente ao mês de março. Bem lembrado, referente ao mês de março. Aí eu vou pedir para cada escola apresentar só língua portuguesa. Tragam língua portuguesa, do 1º ao 5º ano. Do 1º ao 5º ano, só o mês de março. Que aí eu vou pedir às escolas para apresentar, e vocês vão concluir se a linguagem é a mesma, ou se se já temos um começo de rede, ou se ainda a rede está furada. Cada um está fazendo do seu jeito e não tem linguagem comum. Essa vai ser a primeira tarefa. Ou seja, vocês vão trazer para apresentar para nós os planejamentos semanais de aulas do 1º ao 5º ano referentes ao mês de março. E nós vamos ver se estamos falando a mesma linguagem. Combinados? Está meio puxado, não está? Mas, gente, mas tem que ser. Mas tem que ser. Eu vou ver com a secretaria amanhã, porque no mês de abril eu vou ter que fazer todas as minhas consultorias na primeira quinzena, que eu vou passar 20 dias fora do Brasil. Então tem que ser na primeira quinzena. Eu vou ver minhas netas. Então todas, tem 2 francesas e 2 americanas. Todo mundo mora fora. Eu tenho saudade o ano inteiro. Pessoal, combinados? Tudo certinho? Estou exigindo muito?